Bom, então vamos lá. Como eu comentei, o encontro da semana ele é um pouco mais filosófico, né? Então, eu coloquei o tema como entender o sentido da vida reduz o estresse. Né? Mas vamos falar um pouquinho, antes da gente começar, para a gente contextualizar os encontros, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de estresse, simplesmente para a gente saber a partir de onde a gente está começando. O estresse tem uma definição a partir de 1930 pelo Dr. Hans Selye, e ele diz que estresse é a resposta do corpo a qualquer demanda quando é forçado a adaptar-se à mudança. Então, estresse está diretamente relacionado a toda vez que nós precisamos nos adaptar a alguma coisa, algum tipo de situação ou de fenômeno, enfim, acontece e faz com que a gente tenha se adaptar com alguma coisa mediante alguma dificuldade. E aqui eu fiz praticamente um resumo do que a gente viu inteiro na semana passada, né? Então, como a gente estava vendo no vídeo inicialmente, né? Na antiguidade, o homem tinha dois desafios, que basicamente era comer e sobreviver, ok? Baseado nisso, o nosso corpo criou um sistema que é chamado sistema de luta ou fuga. Então, toda vez que a gente se encontra com alguma situação de dificuldade, o nosso corpo aciona esse sistema para deixar o nosso corpo de forma adequada a conseguir lidar com a situação, certo? Então, assim, como no caso da foto, quando o cara se depara com o tigre, ele tem que ou lutar ou correr. Então, o nosso corpo, para isso, libera adrenalina e cortisol no nosso organismo, aumentando a pressão sanguínea e batimento cardíaco, jogando uma quantidade de glicogênio no sangue e dando tensão muscular para que ele tenha condição de lidar com aquilo. Legal. Mas como é que funciona esse sistema de luta e fuga nos dias de hoje? A gente não costuma brigar com tigre. Não sei se alguém doma tigre aí. Acho que não, né? Legal. Então, nos dias de hoje, basicamente a gente tem 4 grandes fontes de estresse. O estresse referente ao ambiente, certo? Então, calor, frio, chuva, enfim, coisas que acontecem no ambiente. Situações da vida, então coisas do tipo uma morte, desemprego, acidente, situações que acontecem que geram estresse. Estresse por causa de pessoas, então pessoas mal-humoradas, desrespeitosas, chefe, cliente. Acho que ninguém passa por esse tipo de estresse aqui, né? Quase nada. Certo? E a fonte de pressão interna, que na verdade é, como ela citou também no vídeo, falando a respeito de medo e ansiedade, né? Que são aquelas coisas que nós mesmos nos colocamos que geram estresse e geram preocupações na nossa vida, certo? E basicamente é bom a gente entender que o estresse prolongado, esse aumento de pressão sanguínea e os batimentos, esse processo do mecanismo no corpo, acumulado com o tempo, é o que acaba trazendo essa série de doenças causadas pelo estresse. Então, vão trazer problemas cardíacos, respiratórios, insônia, depressão, perda de memória, dores musculares, ansiedade, alergia, obesidade, queimação, úlcera, fadiga, irritabilidade, dor de cabeça, podendo chegar nos piores casos, que é burnout, pode causar casos de cegueira, demência, AVC e até infarto. Legal? Bom, mas aí olhando para todo esse contexto, o que a gente tem, né? Dos 4 elementos que causam o estresse, se a gente observar, os 3 primeiros não está muito no nosso controle. Então, a gente controla o ambiente, calor, frio, chuva, não tem muito como controlar, certo? A gente controla situações da vida, então, que alguém morre, que aconteça, a gente não tem muito controle. Nem mesmo as pessoas mal-humoradas, né? A gente não, infelizmente, não dá para desligar ou mudar o canal das pessoas ao nosso redor, certo? Então, o grande ponto onde a gente pode trabalhar mais para fazer esse trabalho a respeito do estresse está relacionado na nossa pressão interna, de conseguir trabalhar os nossos pensamentos e esses sentimentos negativos para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma melhor. E o caminho para isso é trabalhando o estado de presença e a reprogramação mental, ok? Então, por isso que o grupo se chama Mentalidade Anti-Estresse. Então, a gente vai estudar as mentalidades, como a gente trabalha as programações mentais e os estados de presença para auxiliar a gente lidar com o estresse no dia a dia. Legal? E o grande propósito que me moveu a fazer esse grupo, né? Eu atuo com coaching desde 2001, mas quando eu comecei a estudar esse assunto do estresse, eu acabei percebendo que era uma coisa bem mais problemática do que eu imaginava a princípio, né? A Organização Mundial da Saúde diz que hoje 90% das consultas médicas são causadas por conta de estresse, né? E eu particularmente tenho um propósito de conseguir levar esse tipo de informação
a pelo menos 1% da população brasileira para que a gente consiga começar a ter uma massa crítica de pessoas que consigam entender como lidar isso de uma forma melhor e até como não gerar esse movimento de estresse com outras pessoas também. Então estamos começando aqui, segundo encontro, mas esse é o grande propósito que move para isso. Então legal, entender o sentido da vida e reduzir o estresse. Eu coloquei para a gente começar a conversar. Alguém conhece a pirâmide de Maslow? Alguém? Sim? Legal. Então, pensando nesse conceito básico, como foi colocado no vídeo, né? Ela falou a respeito de medo, ansiedade e estresse, e se a gente for olhar a partir desse ponto de vista, a gente vai entender que a pirâmide fala a respeito das necessidades humanas, dizendo que todas as pessoas têm necessidade de atender uma determinada nível para, na seguida, atender o seguinte, digamos assim. Então todos nós temos necessidades básicas de fisiologia, então comida, água, sono, enfim. Na sequência nós temos uma necessidade de segurança, então segurança própria, família, corpo, da propriedade, enfim. Depois atendemos as nossas necessidades sociais, de relacionamento com as pessoas, de autoestima e reconhecimento, para depois termos espaço para manifestar e realizar a criatividade. Ok? Então, mas o que a gente pode perceber é que em muitos momentos a gente não necessariamente atende cada uma dessas fases de uma forma completa para começar a ter necessidades a respeito da outra. E como foi descrito a respeito do estresse, eu percebo que, em geral, um dos grandes problemas a respeito de tudo isso é o medo. Né? E aí que eu começo a abrir para a gente começar um bate-papo. Se você fosse pensar, qual que é o seu maior medo? Já se fez essa pergunta? Falei que hoje é filosófico. Né? Quem saberia responder? Qual que é o seu maior medo? Não, você falou que era pra eu ficar quieta. Hoje, meu maior medo é não conseguir dar um futuro digno, mínimo, básico pra minha filha. Uhum. É o meu maior medo, assim, é não conseguir dar um mínimo pra ela. Então, acho que é o medo mais latente, assim, na minha vida hoje é esse. Legal. Muito bom. E causa um tanto de estresse, né? Ansiedade. Estresse, ansiedade Não come muito ou não come nada, aí depende muito da pessoa, né? Sim, sim. Legal. Mas alguém tem... Você não tem medo, você tem um medinho só, assim, de alguma coisa boba, sabe? Eu nunca pensei no meu maior medo. Acho que eu venho superando bem essas coisas. Bom, o que Segurança. O que você identifica como o medinho? Qual que é Tem que realizar algo que dá aquele, aquele frio na barriga e eu digo, vou com medo mesmo, que tem que tentar. Então, não sei, eu acho que eu lido bem com essa questão do medo. A gente tem medo da perda de uma pessoa querida, a gente tem medo. Mas assim, eu não sinto medo quando eu estou na rua, eu me sinto super bem, não penso em nada que possa me atingir, não sei o que. E que bom, né? Que bom ter esse tipo de sentimento. Mas alguém já refletiu ou tem alguma observação a respeito de medo? Eu compartilho um pouco com ela, assim, dessa questão dos filhos, né? Assim, na verdade, eu não tenho medo de conseguir dar um futuro, assim, tipo, acho que em termos de grana, ok, tudo bem, assim, acho que de um jeito ou de outro a gente acaba conseguindo, né, levar um sustento, um alimento, prover as necessidades, né, vamos dizer assim, materiais, né, para manter uma criança. Mas para mim é questão de formar um ser humano. Tipo, será que eu dou conta? Mas é que eu acho que provavelmente os seus filhos são maiores do que da nossa, que tem 1 ano e 4. A minha tem 4. É que acho que são fases diferentes, né? Porque eu tenho medo, por exemplo, independente de conseguir dar as coisas básicas, com 1 ano e meio, não é básico uma escola. Ainda não é necessidade uma escola. Mas eu tenho essa coisa latente de que eu preciso colocar ela na escola no que vem. O ano que vem tá chegando. E todos os desafios aí da vida. E
transição de carreira e milhares de coisas que vêm junto. Então acho que tudo depende, assim, eu penso, se você coloca na escola antes, é mais fácil de você formar, depende das pessoas que estão ao redor. Então eu acho que vixe, dá pra ficar aqui, ó, dias. Mas eu posso dizer que a gente já tem um casal de mais de 25 anos, né? Então, assim, talvez, o que eu posso dizer é isso, eu não estou naquela fase que vocês estão, mas eu posso dizer que é possível. Nós também não tínhamos nada para poder criar nossos filhos, e hoje eles são bem criados, formados. Eu até brinco, eu costumo falar, eu posso dar uma morridinha hoje ou amanhã. Tá tudo certo. Né? Talvez seja esse o motivo de eu não ter tanto medo, porque a gente já cumpriu uma fase muito importante. Mas quando eles tinham 1 ano, você tinha medo? Olha, eu sempre sempre teve uma grande preocupação, né, com o mundo, né, de fazer o encaminhamento correto, né, de dar valores e tal, era preocupação, né? Não sei se caracteriza como medo, né? Mas uma grande preocupação de transmitir valores, de ser um bom exemplo para eles, de colocar num trilho bom, né, para que eles depois tenham autonomia para seguir. Essa sempre foi a preocupação que a gente teve. Agora, graças a Deus, estamos dois formados, cada um já no seu caminho. A gente sempre manteve um diálogo muito bom, de amizade entre eles, né? Acho que isso tudo é muito importante, né? Porque desde sempre a criança entende tudo. A gente jamais pode dizer que não está entendendo. Não, desde sempre ela entende tudo e todo o seu modelo você vai transmitir. Então a gente tem que tomar mais cuidado com a gente, né, do que propriamente com eles. Tem que ser coerente, né? Tem que ter... Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Tem que ter coerência, né, no discurso e na ação. Que o mundo de hoje é muito mais difícil para você criar filhos, sim, eu acredito. Eu não sei se eu teria filho hoje, porque a gente vê os jovens hoje em dia tendo um filho ou não. Aqui eu tenho muitas clientes que preferiram não ter filhos. Justamente por essa situação toda que vem acontecendo no mundo, né? Dizem que é o mal do século, a ansiedade, a depressão, o pânico e tudo. Sim, eu acredito, então, mas tem que se trabalhar nisso. Eu acho que o Maurício chegou na hora certa, porque a gente sabe que está muito perigoso viver e você também ter um ser para dar esse caminho, né? Mas olha que engraçado, eu não tenho medo, esse medo da sociedade, não conseguir. O meu medo é não conseguir dar o mínimo. Olha que engraçado. E a gente tem todo um respaldo de família, aconteceu alguma coisa, Deus me livre, tem os avós, tem os padrinhos, mas é o meu maior medo. Eu acho que eu tenho isso muito latente, tipo, eu tenho que dar conta, sabe? Eu posso ter todo um respaldo. Responsabilidade sua, né? Então eu tô ouvindo vocês falarem, mas pra mim é uma coisa que chega a ser apavorante, assim, tipo. É um medo muito latente meu. Assim. É interessante, aí talvez eu vou buscar e talvez a gente pode até entrar um pouco mais nisso no finalzinho, porque o medo, ele está muito relacionado a crenças internas, né? E eu gosto muito de usar o exemplo, como usei na semana passada, de medo de barata, né? Medo não é uma coisa necessariamente lógica, né? Porque, por exemplo, como eu dou o exemplo, medo de barata, né? E ela citou, né, no vídeo. A probabilidade de dar barata fazer mal para alguém é praticamente 0, né? Agora tem umas pessoas que ficam apavoradas, sobe na mesa e etc, ok? Então, da mesma forma, né, aí eu estou usando o extremo, né, da barata, mas os outros medos, né, que se representam, muitas vezes eles são ilógicos e vão sendo construídos na nossa infância. E um pouco do que a gente vai ver a respeito dos processos da meditação no final, a gente vai falar um pouco também de como é que a gente lida um pouco com isso e entender tanto a reprogramação quanto a consciência de lidar com essas situações. Beleza? Legal. Então, o papo tá bom hoje. Legal. Então, entrando nessa linha, uma coisa que eu acho que é bastante bacana da gente entender é que a nossa mente, ela sempre tem um único foco, ok? Não existe a possibilidade de a gente ter 2 tipos de sentimentos ao mesmo tempo. Então, assim, ou você está feliz, ou você está triste, ou você está com medo, ou você está com confiança. Então, uma das coisas que é muito legal a gente trabalhar a respeito disso é entender que o foco muitas vezes é muito mais substituir do que tirar.
certo? Então, às vezes, uma pessoa está com um sentimento ruim e fala, nossa, como é que eu faço para parar de sentir isso? Mas algum sentimento e algum pensamento tem que estar lá, latente. Isso faz parte do funcionamento do cérebro. Então, o mecanismo, muitas vezes, está muito mais relacionado com substituir. Então, assim, é pensar no que eu quero no lugar disso, em vez de pensar que eu não quero uma determinada coisa, certo? Então, pegando exemplos dos medos, né? Então, assim, ok, o medo traz por si, se a gente for trabalhar com ele e entrar mais no fundo, entrar no porquê do medo e qual que é a compreensão, qual que é a imaginação, né, que o cérebro tem a respeito daquilo. E aí a gente começar a construir um modelo que seria a substituição daquele para trazer a confiança necessária a respeito daquela situação. Eu gosto de usar, quando eu trabalho com medo com algum cliente, eu gosto de trazer a pergunta assim, qual é a pior coisa possível que poderia acontecer diante dessa situação, né? E a hora que a gente começa a escrever assim, as possibilidades cataclísmicas, em geral a gente percebe que elas são bem menos, bem menos assustadoras do que real. E assim, e é muito legal até às vezes colocar no papel, sabe? Que a hora que você começa a escrever, tá, qual é a pior coisa que pode acontecer a respeito disso? E a gente começa a descrever, depois você olha e fala, tá bom, deixa quieto. Certo? E aí a gente volta no tema que é consciência, né? Quando a gente vai aumentando a nossa percepção e consciência a respeito da situação, a gente passa a que esses sentimentos e pensamentos passam a ter uma influência tão forte na nossa vida. Tá ok? E se alguém quiser fazer comentários, perguntas, etc., pode interromper. Vamos lá. Bom, e aí a gente volta na pergunta que foi colocada no vídeo, né? Qual que é o sentido da vida? E aí eu trouxe algumas abordagens. Tem um primeiro sentido da vida, os nerds entenderão, que é o 42. Não sei se alguém além do César entendeu. Existe um livro, filme, que chama O Mochileiro, O Mochileiro das Galáxias, que dizem que eles construíram um super mega computador para definir, para dar a resposta de qual era o sentido da vida. E aí depois de muito tempo e muito processamento, o computador disse que era 42. Então, é uma possível visão de sentido da vida, foi só uma piada, ok, valeu. Mas a gente tem um outro apontamento de sentido da vida do Superman, que é o caminho pelo qual eu vou seguir hoje, que é para o alto e avante. Ok? Eu sinto que basicamente, desde que nós nascemos, o convite que a vida faz pra gente sempre é crescer. Ok? Então, a gente nasce criança, a gente tem um próximo movimento de caminhar. E se a gente caminha, a gente é convidado a falar, e depois a aprender a escrever, e aprender a se relacionar. E aí, quando a gente cresce, a gente entra naquele famoso caminho do se está sozinho tem que namorar, se está namorando tem que noivar, se está noivado tem que casar, se tem que casar tem que ter filho. Então, mas querendo ou não, é um movimento de crescimento, certo? E se a gente observar, se sentir crescendo, em geral, é algo que nos preenche, ok? Eu até coloco da seguinte forma, né? Um exemplo que eu gosto de dar por exemplo, perda de peso, ok? Uma determinada pessoa quer perder 10 quilos, ok? Se ela começa a fazer um movimento e perde 1 quilo, muitas vezes ela já tem um sentimento de gratificação por aquele estágio. Se a gente for analisar, para os 10 quilos seria 10%, então nem é uma evolução tão grande. Mas a gente conseguir ver que existe uma evolução já vai atendendo esse nosso sentimento de que eu estou no caminho certo. Então, o caminho certo, né, sentir que eu estou no caminho certo, sentir que eu estou evoluindo, vai alimentando esse nosso sentimento de realização a respeito das coisas. Eu gostei muito do que ela colocou no vídeo, né, que ela colocou que, basicamente, o sentido da vida está muito relacionado à empatia, gentileza e compaixão, né? E eu sinto que esse sentido do crescimento está muito relacionado a gente seguir o caminho e procurar sermos pessoas melhores.
E isso vem atendendo de uma forma bastante significativa. E aí ela também indica, né, no vídeo a respeito de usar os nossos talentos. Se alguém já fez algum curso comigo, já viu essa roda em algum momento, né? Para quem não conhece, né, essa aqui é uma ferramenta bastante utilizada pelo coaching, que é chamada de roda da vida, né? Então, basicamente, ela divide os aspectos da vida de uma pessoa em 4 grandes áreas, né, que seria pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E aí a pessoa tem a condição de fazer uma autoavaliação a respeito de cada uma dessas áreas. Eu vejo que esse é um exercício bastante significativo quando a gente começa a olhar para o sentido da vida, quando a gente olha para esse sentido do ponto de vista do crescimento. Porque essa autorreflexão é muito válida de a gente parar e se observar para não viver a vida como ela descreveu, né, de vida de sobrevivência, né, de usar o nosso cérebro simplesmente nas condições básicas dele de sobrevivência, usar simplesmente a parte reptiliana do nosso cérebro, né. Se a gente tem toda essa possibilidade cognitiva que temos, a gente tem a possibilidade de olhar para a nossa vida de uma forma mais ampla e dar passos significativos em cada uma dessas áreas para ter essa sensação real de estar crescendo e quando você consegue enxergar esse crescimento, isso também vem nutrindo essa sensação de sentido da vida. Legal? Então entra no propósito de sermos melhores e eu vejo que igualmente esse movimento muitas vezes se torna vazio se a gente não tiver a oportunidade de compartilhar. Então eu vejo que o crescimento ele é muito válido quando a gente olha para a gente, mas ao mesmo tempo quando a gente começa a ter a possibilidade de compartilhar aquilo que a gente sabe, compartilhar aquilo que a gente experimenta e ver que parte da nossa experiência pode também trazer benefício para outras pessoas, isso também acaba alimentando e alinhando esse propósito. Legal? E aí, entrando nessa linha, né, ela citou também a respeito de espiritualidade, e eu gosto de dar uma visão a respeito de espiritualidade bastante ampla, né, que eu diria assim, que basicamente nós temos 3 formas de posicionamento a respeito de espiritualidade, né? A gente tem linhas teístas, que acreditam em Deus e que existe um algo maior propondo tudo isso. A gente tem linhas ateístas, como o próprio budismo, né, que acreditam em alguns princípios, mas não necessariamente numa imagem personificada. Mas se a gente for analisar até pelo ponto de vista da filosofia, eu vejo que todas essas linhas convergem num grande ponto que é os valores morais. E eu sei que quando a gente entra no assunto de moralidade, isso ainda é filosófico, ainda pode trazer alguns níveis de compreensão, mas eu vejo que o grande princípio da espiritualidade é desenvolvimento de virtudes. Então eu acho que nenhuma linha não concorda no aspecto que quando a gente começa a olhar para as virtudes em si, isso realmente é o caminho que traz o desenvolvimento e o crescimento para cada pessoa. Então eu acho que assim, por exemplo, ter disciplina, enfim, citem virtudes para mim. Que virtudes vocês acham que são relevantes ou valiosas? Pontualidade, bondade, alegria, disciplina. Mais alguma virtude? Paciência, piedade, sinceridade, verdade, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar para as virtudes, né, eu vejo que se torna um ponto bastante sólido para a gente pensar no desenvolvimento de uma forma em geral, né? E aí eu também acho que cabe e é muito valioso a gente conseguir ir se olhando e percebendo como é que a gente tem a vivência de cada uma das virtudes e pontos que a gente poderia trabalhar e melhorar e com isso também trabalhar no nosso processo de crescimento. Legal? E, dentro do meu ponto de vista, eu entendo que a maior de todas as virtudes é o próprio amor, né? E não tentando olhar o amor de uma forma piegas, né, como o sentimento bonitinho que eu sinto pelas pessoas, né? Mas
eu quero só contar uma historinha pra gente fazer o fechamento dessa linha de raciocínio de uma forma de como eu compreendo essa forma de expressão do amor. Havia uma mulher que tinha uma sogra, e acho que você sabe que é bastante comum se amar a sogra, tô brincando, né? E essa mulher no caso tinha alguns problemas muito sérios com a sogra dela. E aí, num dado momento, a situação ficou tão complicada que ela decidiu que iria matar a sogra dela. Então ela foi procurar um farmacêutico e queria descobrir um veneno para conseguir matar a sogra. Aí uma farmacêutica virou para ela e falou assim, olha, eu vou te dar um veneno, mas você tem que entender o seguinte, se por acaso a sua sogra foi envenenada e você tem tantos problemas de relacionamento com ela, você não acha que podem suspeitar que tenha sido você que envenenou? Aí ela falou, nossa, é verdade, né? Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse veneno aqui e você vai colocar uma gota desse veneno na alimentação dela, uma gota por dia. E esse veneno vai matar ela aos poucos, então daqui a algum tempo ela vai morrer. Só que, para você se livrar da suspeita, eu te recomendaria a partir de agora você começar a tratar a sua sogra bem, porque aí você vai tirando a suspeita sobre você. Eu falo, ok, parece um bom plano. Aí ela leva e começa a colocar o veneno lá na comida da sogra, e aí no primeiro dia ela chega lá e fala, olha minha sogra, eu quero te dizer que a gente teve muitos problemas na nossa vida, de convívio e tal, mas eu quero te pedir desculpa por tudo que aconteceu e dizer que você é uma pessoa realmente importante e eu quero procurar ter um convívio melhor com você e tal. Lógico que a sogra, depois de todas as brigas que tinham acontecido, ficou olhando desconfiada e não abriu a brecha. Mas aí no segundo dia ela foi lá e começou a levar os alimentos para a sogra, começou a elogiar as pequenas coisas que ela fazia, começou a dar atenção e ouvir a sogra nos pontos de vista dela, e aí a sogra foi observando aquilo e foi abrindo espaço também. E aí com isso elas começaram a conversar mais, conseguiram começar a ver pontos de vista uma da outra, e aí começaram a ter um convívio maior e um maior relacionamento. Até que num determinado dia, a sogra começou a sentir algumas dores e desmaiou, e aí as pessoas recolheram ela e levaram para o hospital, e aí a mulher se deu conta que era o efeito do veneno que ela estava colocando. Mas naquele momento ela se deu conta que ela já estava gostando da sogra, por todo aquele convívio que ela estava tendo. E aí ela saiu correndo e foi lá no farmacêutico e falou, nossa, você precisa me ajudar, tal, minha sogra foi internada e foi por causa do veneno, mas eu não quero que ela morra, né? Ele falou, mas por que você não quer que ela morra? Aí ela parou e falou assim, eu não quero que ela morra porque eu amo ela. E aí ele falou assim, então você pode voltar para casa e ficar tranquila, porque aquilo que eu te dei não era um veneno, era simplesmente algo para você colocar e ter essa oportunidade de se aproximar dela. Ela falou, mas ela está no hospital, tá? Ele falou, bom, aí pode ser qualquer outra coisa, você vai lá descobrir. Aí a hora que ela volta para casa, a sogra já estava lá, e ela falou assim, nossa, mas o que aconteceu, tal? Ela falou, não, eu comecei a ter muitas dores, tal, e chegando lá eu descobri que era gases. Bom, mas qual que é a moral da história, né? Muitas vezes as pessoas associam amor ao sentimento gostosinho, eu digo, né? Então assim, eu amo aquela pessoa e eu não amo aquela pessoa. Porque com essa pessoa eu tenho alguns sentimentos bons e com aquela pessoa eu tenho outros determinados sentimentos. E na verdade amar está muito mais relacionado a uma habilidade que a pessoa desenvolve. Então no momento em que eu desenvolvo a habilidade de ser prestativo, a habilidade de ser um bom ouvinte, a habilidade de saber olhar para as pessoas, eu passo a ter atitudes de amor. E quanto mais eu desenvolvo isso, eu aprendo a ter mais habilidades a respeito de amar as pessoas de uma forma em geral. Então isso vai passando, deixando de ter relacionamento com quem a pessoa é ou o que a pessoa faz, mas vai estar muito mais relacionado com a pessoa que eu me torno. Então, dentro disso, tem um livro que eu gosto muito, de um psicólogo que se chama Erich Fromm, que se chama A Arte de Amar. E ele diz, né, que amar é uma arte, e como toda arte implica esforço.
E com o esforço a gente desenvolve e vai aprendendo ele cada vez mais. E eu acredito que dentro de tudo que foi sendo dito, né, de espiritualidade, crescimento e desenvolvimento, eu vejo que esse cuidado de olhar para a nossa vida e procurar desenvolver o amor seria o melhor desse caminho, desse desenvolvimento. Legal? Muito bom. E se Posso compartilhar um Sim. Não, eu não vou falar de sua mãe não, porque eu Passou mal Ufa. semana passada, né? Eu não vou lá ter um medo, pelo amor de Deus. Eu sou reikiana e aí eu Legal. faço um trabalho com a minha mestre e quando eu engravidei, tiveram algumas pessoas do meu círculo de amizades que eu queria me afastar. E eu falei, eu não tava entendendo por quê. Eram principalmente duas grandes amigas minhas, que eu tava sempre na casa, sempre convivendo, e amigas de infância. Eu queria me afastar e eu achei que fosse aquele turbilhão de sentimentos e eu trabalhando o reiki em paralelo à gestação e aquele monte de hormônio. E aí eu comentei com ela num determinado momento, eu quero me afastar dessas pessoas, acho que elas não condizem mais com a minha realidade, agora eu vou ser mãe. E elas já eram mãe, essas minhas duas amigas. Aí ela me chamou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, neste momento que você não quer estar com elas, é o momento que você mais precisa estar. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque às vezes você não tá querendo conviver com elas porque elas querem te mostrar alguma coisa que você não gosta em você mesmo. Então é o momento de você estar perto delas para você identificar o que você não gosta em você e mudar, uma vez que agora você vai ser mãe. E aí, como eu acredito que tudo que você joga pro universo volta pra você, no outro dia eu encontrei com essa minha amiga, ela mora no meu prédio, na verdade ela se divorciou e voltou e os pais dela moram lá. E aí ela falou pra mim, vamos lá tomar um café e tal, e fazia muito tempo que ela não convidava e eu não vivia aquela situação da casa dela. E aí eu subi e ela foi uma grossa com a mãe dela, uma grossa, muito grossa, assim, essa minha amiga. E aí a gente sempre tem um problema, tem um problema sério com a minha mãe, aquelas coisas de mãe e filha, né, que sempre tem. Eu sei que vai chegar a minha vez de ter com a minha filha também. E aí eu observei aquela cena e falei, gente, eu preciso mudar alguns comportamentos meus com a minha mãe, porque eu não quero que a minha filha replique isso comigo. Então eu percebi que naquele momento que eu mais queria me afastar, era o momento que eu mais precisava estar com ela para poder enxergar aquilo, até antes da minha filha nascer, e eu poder repensar minha relação com a minha mãe. Então é um círculo que a gente cria, e aí eu aprendi que eu não precisava me afastar dela, que o meu maior medo era me ver nas atitudes dela, entendeu? E eu penso que é a mesma coisa com relação à sogra e em relação a tudo, né? Porque dizem que quando você vai procurar alguém para namorar e para casar, sem querer você procura qualidades que você vê no seu pai ou na sua mãe. Sim. E aí lógico que eu bonitão desse jeito, é lógico que minha sogra morre de ciúmes, não, brincadeira. A gente tem nossas diferenças, como toda sogra tem com a nora, ou a maioria. E eu percebi que o que eu tenho com ela é porque eu me vejo nela. Você tá ferrado, amigo. São duas agora. Agora já era. Essa pessoa tá perto. E a gente teve uma conversa bacana, a gente nunca se nada disso, eu queria envenenar ela, tá? A culpa não é minha. Nunca chegou nesse extremo, mas eu falava, nossa, que saco, sério que ela falou isso? Nossa, eu percebi que as coisas que mais me incomodam nela são as coisas que eu mais vejo em mim. É louco isso, né? Sim. Eu gosto muito de uma abordagem do budismo que ele diz assim, né? Que, em geral, quando alguma pessoa faz alguma coisa que nos incomoda, o que é mais comum é que a pessoa pense, né? Porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa é assado, porque ela faz isso, porque a pessoa não muda e blá, blá, blá. E a reflexão que, em geral, que é feita é assim, né? É olhar e falar assim, por que é que isso ainda me incomoda? Né? Porque se uma determinada pessoa faz alguma coisa e isso está bem resolvido dentro de mim, não me incomodaria. Mas se ainda me incomoda, quer dizer que eu tenho alguma coisa para trabalhar. Né? E aí, se a gente olhar por esse ponto de vista, as pessoas que nos incomodam são um presente. Porque se não fossem elas, a gente continuaria tendo essas coisas dentro e não teria oportunidade de olhar para elas. Somos os maiores mestres, né? Sim. Então, eu acho que essa é a pergunta que sempre cabe, né? Se alguma coisa me incomoda, por que isso ainda dentro de mim me incomoda, né? E aí a gente pode puxar tudo, como eu falei, o encontro... Serve uma toalha molhada em cima da cama? Aí a gente marca uma sessão de coach particular. Sessão de coaching de casal, né?
E aí a gente poderia puxar tudo isso no fio do encontro, que seria estresse, né? Porque assim, quanto de energia a gente gasta e se estressa com situações simplesmente por querer botar toda a culpa fora, né? Então assim, a culpa é disso, é daquilo, blá blá blá, e não olhar de falar, tá, como é que eu lido melhor com esse sentimento, né? Como é que eu lido melhor com essa situação? Como é que eu trago mais compreensão a respeito disso, né? Então, eu vejo que, em grande parte, esse é o grande exercício, né? A grande proposta. Legal? Bom, ainda está abertos, mas perguntas, comentários? Alguém me confirma o horário? Alguém consegue? Horário? 8h30. 8h30. Nossa, já acabou. Então tá bom.